Estamos em mais um Contabilidade e Empreendedorismo. Hoje nós estamos recebendo aqui Jorge Martins, que é auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda na Receita Federal. Seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. O Jorge hoje vai falar um pouco para a gente sobre malhas fiscais e investimentos. Está na época aí de apresentar a declaração do imposto de renda e você está preparado? Organizou toda a sua documentação, está em dias? O Jorge vai comentar um pouco com a gente sobre as malhas fiscais. Jorge, o que as pessoas têm que se atentar neste momento de declarar o seu imposto de renda? Bom, em princípio, vamos esclarecer para as pessoas como é que funciona a malha fiscal. O que é malha fiscal, né? Então, quando o contribuinte entrega a declaração de imposto de renda, cerca de 95% das declarações são processadas da forma que a pessoa declara. Em torno de 5 a 7% apenas ficam retidas para uma análise manual, uma análise mais detalhada em cima de alguns parâmetros. Então, essas declarações que são retidas, as pessoas então os auditores vão fazer uma análise dessas declarações, né? Pode intimar o contribuinte para apresentar os documentos e aí a pessoa, depois que apresenta os documentos, aí a Receita vai analisar e, se for o caso, liberar a declaração da malha. Nós temos basicamente dois tipos de parâmetros de malha, que são aqueles parâmetros objetivos, aqueles, por exemplo, omissão de rendimento, ausência de DIFT, quer dizer, do imposto de renda retido na fonte, quer dizer, é uma divergência que a declaração cai na malha e aí é uma análise mais numérica. Mas temos também aquele tipo de parâmetro mais subjetivo, como, por exemplo, despesas médicas elevadas que não batem com as informações dos beneficiários dos pagamentos. Enfim, são outros tipos de situações de malha que nós temos. Entendo. Agora existe já existia a declaração pré-preenchida, mas eu pude perceber já fazendo lá as declarações dos nossos clientes lá no meu escritório, Jorge, que quando a gente entra com o acesso Gov, já traz todas as fontes pagadoras, né, para que não tenha essa divergência na DIF. É uma ferramenta excelente para que não ocorra já essa primeira situação da malha, né? Ah, com certeza, com certeza. A declaração pré-preenchida veio para facilitar muito, uma vez que boa parte das informações, né, já vem para a declaração, facilita então o preenchimento da declaração. É bom salientar que essas informações, como são informações de terceiros, elas não são carimbadas, vamos dizer assim, pela Receita Federal, homologadas pela Receita. O contribuinte tem que verificar se está tudo correto e, se for o caso, se tiver alguma coisa divergente, ele tem que corrigir sob pena da declaração ir para a malha, realmente, né? E quando a pessoa vai para a malha, nós temos algumas situações que o contribuinte tem que atentar. Bom, se ele caiu na malha, então ele pode acessar, então, através do meu imposto de renda, ele verificar se ele está ou não na malha fina. Estando na malha fina, se for o caso de retificar a declaração, ele então pode, então, aqueles parâmetros mais objetivos, ele pode então retificar a declaração e corrigir. Ele corrigindo, né, espontaneamente, se ele tiver diferença de imposto a pagar, ele vai pagar com juros da taxa Selic e multa de mora de até 20%. Se ele esperar ser intimado ou notificado pela Receita, aí é só a Receita que vai alterar para ele essa declaração e aí a diferença de imposto vai ser paga com juros da taxa Selic e multa de ofício de 75% em cima da diferença do imposto. Então é bom que ele se antecipe. Agora, se for o caso de apresentar documentos, ele pode então apresentar documentos somente no ano seguinte ao da declaração. Então, a partir do 2 de janeiro, o programa fica aberto então para que ele faça para que ele junte os documentos no portal da Receita para que seja analisado pelos auditores. Essa seria já a antecipação para análise de malha, é isso, né? Exatamente, da documentação. Exatamente. Então, é antecipação de análise de malha, antecipação de apresentação de documentos para ser analisado, né? O contribuinte faz. Agora, se ele for intimado, aí ele vai ter que, então, atender a intimação da mesma forma. Tanto ele antecipando ou mesmo sendo intimado, qual que é a forma dele fazer isso? Ele vai entrar no portal da Receita, na internet, através do ECAC, no meu imposto de renda, e tem os serviços, lá no serviço tem lá atendimento à malha. Ali no atendimento de malha, ele vai, então, preencher um requerimento, né? Se for o caso de antecipação de análise de documentos, ele vai, então, preencher um requerimento diferente do outro de atender a intimação, né? Então, se for intimado, é atender a intimação. Mas ambos,
ele vai então juntar os documentos e encaminhar para a Receita Federal através do e-processo, tá certo? Entendi. Vou te fazer uma pergunta que talvez seja corriqueira, mas que já foi indagada muitas vezes pelos clientes lá no escritório. É verdade que quando uma pessoa cai na malha fina, ela fica sujeita a acontecer isso novamente? Fica lá uma estrelinha piscando no nome dela quando a gente transmite a declaração ou é lenda? É lenda, porque na verdade os programas, os parâmetros de malha, eles são feitos de forma autônoma, independentemente do ano. Então não tem ligação nenhuma disso aí. O que acontece é que muitas vezes a forma de declarar da pessoa é que mantém, que é igual, certo? Ela fez um erro em 2022 Exatamente. e Então vem a cometer o mesmo erro. Então ela comete os mesmos erros e com isso ela vai cair na malha pelos mesmos parâmetros. Então o que acontece na verdade é isso, é a pessoa que mantém os erros a cada ano. E é incrível, né? Se você deixar um centavo lá diferente da DIRF que foi transmitida, fica pendente de malha. Com certeza, principalmente esses parâmetros mais objetivos, né? Se você omitiu um rendimento, muito comum a pessoa ter dependente, inclui as despesas do dependente e não inclui os rendimentos do dependente. Ele tem que trazer tudo para a declaração dele. Então, você traz as despesas, ele tem que trazer também os rendimentos. Aí, nesse caso, dá muita omissão de rendimento de dependente. Tanto é que se os rendimentos da pessoa forem maiores do que as despesas dedutíveis, é melhor deixar o dependente de fora, né, para não ter prejuízo na declaração, eu incluo aqui dependente. É, um caso de malha também, que muitas vezes as pessoas passam em despercebidos na hora de fazer a declaração, Jorge, aconteceu até recente com um cliente nosso, ele informou para nós todas as fontes pagadoras que ele teve no ano, né, já de exercícios anteriores, e ele tinha recebido uma ação trabalhista naquele ano também. Essa ele não nos trouxe, porque quando ele lia lá na decisão, falava que o valor que foi creditado em conta dele era isento de imposto. Mas lá no cálculo, né, da ação trabalhista, existia uma parte que era um rendimento tributável e a empresa que foi executada aquela decisão judicial, né, ela recolheu o imposto sobre aquele valor que era tributável, mas ele não se atentou a esse detalhe e aí teve que fazer uma retificação. Então vale ficar atento, né? Exatamente. Então, principalmente essa parte de rendimentos recebidos acumuladamente, tem parte que são isentos, mas a grande maioria é tributável e tem que ser declarado como tal, para não cair na malha. E aí você faz a declaração, o cálculo está baseado naquela totalidade de rendimento que você informou. E quando você vem com esse complemento aí da ação, muda o cálculo, muda o imposto a pagar e aí a jura e multa, como você acabou de falar, né? Exatamente. Lembrando que no caso dos rendimentos recebidos acumuladamente, o principal normalmente é tributável, mas os juros hoje, juros e correção monetária estão excluídos da base de cálculo, são considerados rendimentos isentos, né, desde o ano passado, então é uma ajuda, quer dizer, uma facilidade então para o contribuinte, aí, nesse caso aí, que vai declarar os rendimentos acumulados. E Jorge, quando a gente fala de declaração de imposto de renda, a gente lembra agora de grandes particularidades que nós temos a respeito dos investimentos. Quais são aí os cuidados, a atenção que as pessoas precisam ter com relação a essa declaração sobre investimentos? Bom, os investimentos na declaração tem dois grandes grupos, aqueles de renda fixa, que o contribuinte, então, ele vai declarar só o rendimento que ele recebeu, nós vai declarar os bens, né, nos bens, mas em relação ao rendimento, quando é de renda fixa, o próprio agente financeiro já faz a retenção do imposto, que é de tributação exclusiva na fonte, e o contribuinte, então, vai declarar o rendimento, que é de tributação exclusiva, somente para justificar alguma variação patrimonial. Então, ele não tem que fazer mais nada além disso. Agora, quando é no mercado de ações, é diferente, porque no mercado de ações, o banco, o agente financeiro, ele não faz a apuração do imposto. O imposto é apurado pelo próprio contribuinte, né, e é apurado na época do recebimento. Então, suponhamos que durante o ano anterior ele fez vários resgates, se no primeiro mês, suponhamos que ele teve prejuízo, ele não tem nada a recolher, esse prejuízo é acumulado. No mês seguinte, ele fez o resgate com lucro, ele pode descontar o prejuízo que ele teve no mês anterior e se sobrou lucro ainda, aí ele tem que calcular o imposto e recolher esse imposto para receber impreterivelmente no mês seguinte ao do recebimento. E assim, então, o que é feito em relação à renda variável. O próprio contribuinte
que paga o imposto na época, e depois, por ocasião da declaração, ele apenas vai declarar a situação que ocorreu no mês correspondente. Entendi. Então ele tem que estar muito bem instruído para ter muito zelo com essa informação, né, Jorge? Exatamente, ele tem que estar bem instruído, é uma parte que ele tem que estar bem atenta para não cometer erros. Se não for possível fazer sozinho, contrate um profissional qualificado para fazê-lo, não é isso? Exatamente. Então, eu sempre aconselho o seguinte, se a pessoa não tiver certeza, não tiver convicção de que vai dar conta de fazer sozinho, então, contrate um profissional, porque muitas vezes ele quer economizar e o barato sai caro. É verdade. Jorge, nós queremos agradecer muito a sua participação nesse bloco aqui conosco, né? Falando aí sobre malhas fiscais e investimentos, né? Ele que é supervisor lá, auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda na Receita Federal, veio contribuir aqui conosco no Contabilidade e Empreendedorismo, falando sobre esse assunto tão atual, né? Estamos aí no mês da declaração do Imposto de Renda e a gente agradece muito sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui sempre falando para os nossos contribuintes, né? Então, é um prazer estar com vocês. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo bloco.